Olá, meus amigos, tudo na paz? Que alegria poder falar com você nesse nosso CTBD, parte online, parte teórica. Vão ser aulas muito breves, ao ponto, e eu acho que você vai gostar e vai poder aproveitar esse conteúdo. E nós esperamos, sinceramente, que isso seja benéfico para você, para a sua diretoria e para o seu clube também. Okay? Eu gostaria de começar esse nosso momento do CTBD online lendo a Palavra de Deus e convido você, se tem a sua Bíblia perto aí, abra comigo no Salmo 119, o maior salmo da Bíblia. Eu não sei se você já sabe, mas este ano especificamente é o ano em que nós vamos focar. Todos os departamentos da ACP, todos os ministérios da igreja estarão focados na Bíblia. O grande foco é a Palavra de Deus. Sempre foi, mas nesse ano de maneira especial, a Palavra de Deus vai ter um destaque especial e a gente convida você a buscar colocar a sua vida em conformidade com a Palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 9 e o versículo 11, a Bíblia diz assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A palavra de Deus é o maior remédio, o maior antídoto contra o pecado. Se eu e você queremos evitar o pecado, se queremos resistir à tentação, nós precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. Não basta apenas ler de vez em quando, é necessário guardar porções da palavra de Deus em nossa memória, em nosso coração, porque é isso que vai fortalecer a nossa vida espiritual para os momentos de necessidade. Quando a tentação vier, quando o pecado rondar a nossa porta, nós estaremos fortalecidos pela palavra do Senhor. Eu costumo dizer que ninguém pode dar aquilo que não tem. E no clube, nós damos o nosso exemplo, nós lideramos as crianças, nós ajudamos as famílias que estão relacionadas a essas crianças. E você pode oferecer muita coisa no clube, você pode oferecer carinho, você pode oferecer conhecimento, mas não se engane, o maior presente, o maior tesouro que você pode oferecer ao seu aventureiro e às famílias que estão envolvidas com o clube também, é aquilo que está na Palavra de Deus, é um exemplo de um líder que ama a Palavra de Deus e que tem guardado a Palavra de Deus em seu coração. Por isso, fica o desafio para você e para mim também, termos um tempo a cada dia para conhecermos a vontade do Senhor para a nossa vida através da sua Palavra. Não negocie o seu tempo de comunhão com o Criador do Universo. Ele tem bênçãos grandiosas reservadas para você, se você tão somente buscar, clamar, pedir por essas bênçãos. Ele quer conceder grandes vitórias a você e ao seu clube. A nossa parte é simplesmente buscarmos ao Senhor, colocarmos ao Senhor em primeiro lugar na nossa vida e amarmos este livro sagrado, lermos, estudarmos e guardarmos em nosso coração as palavras do Senhor. Eu desejo as maiores e mais preciosas bênçãos de Deus para você, para a sua família e para o seu clube também. Gostaria de orar por você nesse momento. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por esses líderes que têm feito a diferença no clube de aventureiros, que têm dedicado o seu tempo, têm dedicado os seus recursos, têm dedicado a sua energia para ajudar a salvar as crianças, os juvenis que fazem parte do nosso clube. Venha, por favor, continuar cuidando desses líderes, continuar abençoando essas pessoas que já têm feito um lindo trabalho para o Senhor. Pedimos a Ti, bom Pai, sabedoria para que neste ano tenhamos as condições adequadas para fazer o nosso melhor ano à frente do Clube de Aventureiros. Pedimos que o Senhor nos ajude a levar salvação a essas crianças e suas famílias também. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, querido líder. Espero que você aproveite bem essas aulas. Lembre-se que ao final destas aulas haverá um formulário, um Google Docs com algumas perguntas para você responder aí com base nas aulas que você assistiu. Deus abençoe você. Um grande abraço. Maranata!
Olá, pessoal! Estamos mais uma vez nos preparando para o trabalho com o Clube de Aventureiros. Se você já fazia parte desta super equipe aí do seu clube, que bom que você está aí novamente. Se você está chegando, seja muito bem-vindo. Que bom que você aceitou o desafio de estar sendo um instrumento de Deus na obra do Senhor, na obra de salvação das nossas crianças, das suas famílias e nossa mesmo, né? Porque quando nós nos envolvemos, somos muito beneficiados também. Então, muito bom ter você aí, que bom que você também está buscando se preparar ainda mais para este ministério, conhecendo, assistindo aulas, participando do CTBD, conversando com quem sabe tenha um pouco mais de conhecimento em alguma área. E é assim mesmo, a gente sempre tem mais o que aprender para que a gente possa oferecer o melhor para as nossas crianças, para os nossos clubes. Então, que Deus te abençoe, né, durante este ano no teu trabalho aí junto aos teus clubes, as tuas crianças e as famílias, né? Vamos conhecer um pouquinho, né, da história do Clube de Aventureiros, tá bom? O Clube de Aventureiros, a gente pode dizer que ali no ano de 1930, talvez você já tenha ouvido falar, né, sobre os jovens missionários voluntários. E no ano de 1930, surgiu essa ideia de ter, assim, algo pré-jovens missionários voluntários, né? E foi nesse momento que foram criados materiais para um grupo que até então ainda não havia sido pensado, né, esse tipo de materiais para eles. E a gente pode dizer que nesse momento a gente teve então a criação das nossas classes, né? A gente tem aqui os emblemas das classes, a classe de abelhinhas laboriosas, a classe de luminares, edificadores e mãos ajudadoras, né? Respectivamente hoje para as crianças de 6, 7, 8 e 9 anos, ok? No ano de 1972, começou então um programa para crianças menores de 10 anos, lá nos Estados Unidos, em Washington, e a gente tem aí o nome de Carole Higel, né, como uma das pioneiras desse movimento, fazendo toda essa movimentação aí para que essas crianças pudessem ser atendidas. E aí, como vocês podem acompanhar ali, em 75 a gente tem uma outra associação no Nordeste dos Estados Unidos que começa a desenvolver também essas atividades. E em 5 anos depois, em 1980, várias associações começam também com essas movimentações. E a gente fica feliz porque isso vai se espalhando, né? Em 89, acontece um movimento de atualização dos currículos, das especialidades, do estabelecimento de normas, né, para regulamentar, então, todo esse movimento aí, toda essa organização que estava começando a acontecer. No mesmo ano, a Associação Geral aceita o programa das classes, o emblema, a bandeira, uniforme, as especialidades, né? O programa da Teresa Reeve ali, que vocês podem depois pesquisar, né, também, um pouquinho mais, foi aceito, né, na questão do currículo, enfim. E em 91 a gente tem a revisão de classes, né, dos aventureiros e também a publicação de manuais em diferentes idiomas, né. É legal a gente conhecer um pouquinho, o nosso tempo aqui não permite, né, a gente explorar mais, mas busque, divida com as crianças um pouquinho dessa história. Mas eu acho que é bem importante a gente entender que sim, nós tivemos pioneiros, pessoas que começaram um movimento quando nada existia ou quando muito pouco ainda existia e foram fazendo com que isso crescesse. Mas hoje nós somos parte dessa história também. Então você que está aí, né, no teu clube com determinada função né, para qual você foi chamada, hoje você faz parte dessa história. E nós estamos aqui torcendo para que você escreva uma história linda em 2024 com o seu clube. Então, hoje, nós continuamos essa história, tá certo? O Clube de Aventureiros, ele tem uma missão, e essa missão é trabalhar em favor das nossas crianças, dos nossos juvenis, unindo pais e filhos, né? De forma que a gente consiga promover o companheirismo, o fortalecimento espiritual e capacitando, né, as nossas crianças e a nós mesmos, né, para o serviço da igreja, para o serviço da comunidade.
E é muito importante a gente estar destacando essa questão ali da missão de unir pais e filhos, né? Porque o Clube de Aventureiros, ele precisa trabalhar de forma muito unida com as famílias, né? E eu sei que você vai fazer isso de forma muito criativa esse ano, tá certo? Por que eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito de princípios? Nós conversamos um pouquinho no início da aula, falamos um pouquinho a respeito da nossa história, né? Acontece que quando nós começamos uma organização, uma empresa, enfim, os fundadores, em algum momento, eles se vão, né? O tempo passa e aquelas pessoas que formaram aquela empresa, aquela ONG, no nosso caso especificamente o Clube de Aventureiros, elas se vão. E para que aquilo que foi fundado se mantenha, né, com os mesmos propósitos do seu início, alguns princípios precisam ser mantidos, né? Dentro do Clube de Aventureiros, esses princípios, eles se manifestam em algumas questões que a gente vai colocar ali agora. Os ideais, né? Então, quando nós ensinamos para os nossos aventureiros o voto do aventureiro, quando nós conversamos com os nossos aventureiros sobre as virtudes da lei dos aventureiros, as 5 virtudes que a gente pode até usar os dedinhos das mãos, né, deles para que a gente possa ensinar, nós estamos ensinando para eles e para nós mesmos, estamos deixando sempre vivos na nossa memória os princípios do Clube de Aventureiros. Quando nós trabalhamos com o emblema dos aventureiros, presente na nossa bandeira, presente no uniforme, enfim, quando nós trabalhamos o significado desse emblema, ele por si só vai estar trabalhando os princípios daqueles que lá no passado fundaram esse departamento, fundaram o Clube de Aventureiros. A própria bandeira, o nosso bandeirim, o nosso hino, né, criado aí em 95 por Wanderson Paiva, e o nosso uniforme. Todas essas questões que nós estamos apresentando, de alguma forma, eles apresentam para as nossas crianças e para nós mesmos os princípios do Clube de Aventureiros. E esses princípios, eles precisam ser mantidos ao longo da história. Então, em algum momento nas atividades do clube, os ideais você vai trabalhar em todas as reuniões, né? Mas em algum momento, prepare algo de forma lúdica, de forma criativa, para estar trabalhando, né, o significado do emblema, ensinando as nossas crianças, os novos, né, que estão chegando, a beleza do nosso hino, a cantarem e a entenderem o que ele significa, a entender o significado do nosso uniforme, que não é apenas uma roupa, né? Ali tem muito princípio nessa vestimenta. No bandeirim da sua unidade, enfim, de alguma forma criativa, lúdica, trabalhe isso com os seus aventureiros para que eles possam entender os princípios deste clube, porque eles precisam ser mantidos ao longo da história, por você e por quem virá depois de você. Que Deus te abençoe e que você possa continuar escrevendo essa história linda que teve um início, que teve seus pioneiros e da qual hoje nós fazemos parte. Não desista, fique firme e escreva essa história linda e que o céu revele muitas surpresas e a recompensa do teu trabalho para o Senhor aqui nessa terra. Olá, galerinha, tudo bem? Estamos aqui para uma conversa rápida com você, porque você foi eleito pela comissão e pelo teu diretor para fazer parte do Clube de Aventureiros. E agora, o que eu vou fazer? Quem sou eu nesse mundo todo? Então, assim, nós vamos estudar sobre atribuições da direção e organização do clube, tá bom? Então, vamos lá. Quem é a diretoria do teu clube? O diretor associado, secretário, o conselheiro, capelão, tesoureiro. E nós também podemos contar com a ajuda dos instrutores e dos pais.
tá? Qual é a função do diretor no clube? O diretor, ele é uma pessoa que ele foi votado pela comissão da sua igreja, tá? Então, ele foi, digamos assim, que ele foi escolhido por Deus para que ele possa conduzir esse ministério da melhor forma possível. E ele tem que ser maior de 18 anos, de 18 para frente, tá? Não pode ser menor. E ele vai escolher as pessoas, ele vai nominar as pessoas que vão estar trabalhando com ele, que seria a secretária, o capelão, os conselheiros e tudo mais, tá? Então, esse diretor, ele é responsável por toda a organização do clube, por toda a apresentação do clube, quando tiver que se apresentar na comissão da igreja, quando tiver que se apresentar aos pais e também em algum outro departamento ou órgão público, tá? Depois dele também vem o secretário. O secretário é uma pessoa muito, mas pensa num ser importante no clube. Esse carinha, ele vai ficar responsável por toda a documentação, ele vai ficar responsável por toda a organização, o planejamento, ele vai ficar responsável, sabe quando o diretor fica meio doidinho assim, correndo para lá e para cá, porque tem um monte de coisa para fazer? Às vezes ele esquece de algumas datas que estão no planejamento. E quem é o responsável por isso? Secretário. O secretário tem que estar ali, ó. Olha, nós temos isso para fazer, nós temos que cumprir tal situação, nós temos que fazer tal atividade. Em tal data você precisa apresentar tal documento para que o nosso projeto possa ser concluído. Então, secretário, você é uma pessoa assim, além de importante no clube, tá? Então, é assim de extrema importância que tudo que seja feito, você tenha o controle e você fique sabendo, você que vai comunicar, você que vai passar a documentação para os pais, você que vai colher a documentação dos pais, você que vai passar toda a informação por sistema, por e-mail, por WhatsApp, tudo. O contato é você, tá bom? Depois nós temos os conselheiros. Quem são os conselheiros? São aqueles que vão trabalhar com as criancinhas. São eles que vão estar dando todas as atividades. Então, conselheiro, você é o elo entre a família da criança, a criança e as demais pessoas da diretoria, tá bom? Então, olha só, você é a cara também do clube, tá bom? Nós temos o tesoureiro. Ai, o tesoureiro. Quando fala em tesoureiro, todo mundo já fica pensando, ai, quero sumir dele, né? Por quê? Porque ele vai cuidar do quê? Do dinheirinho. Só que ele não pode fazer caixa 2, e nem caixa 3, nem caixa 4. Não. Caixa 1, somente aquilo que é feito e organizado pela tua igreja, tá bom? Tem que estar de acordo com o tesoureiro da igreja. Então, ele tem que ter um planejamento, ele tem que ter uma planilha de gastos, uma planilha de entrada, para quê? Para que quando precise prestar qualquer tipo de valores ou prestar qualquer tipo de relatório, principalmente para os pais, ele tem tudo. Então, tem que ser bem organizado, tá? Capelão. Você é aquele ser que vai cuidar de toda a parte espiritual do clube. Tudo que vai ser relacionado com estudo bíblico, com motivação para estudar a Bíblia, motivação para as meditações, você é o responsável. Então, faz favor, hein? Seja bem criativo e mostre que é uma delícia viajar por todas as histórias da Bíblia, viajar por todos os estudos que são feitos, tá bom? E os pais? Às vezes os pais chegam para trazer as crianças e eles ficam também no clube, não ficam? Tem pai que tem medo, né? Que, será que meu filho não vai se machucar? Será que vão cuidar bem dele? Convida esse pai para estar com você. Deixa ele junto da tua reunião. Isso vai fortalecer a tua rede familiar. Sabe como? O pai também pode ser investido. Ele pode, desde que cumprido todos aqueles requisitos. 3 meses no clube, participando de todas as reuniões, bonitinho, pode receber o lenço, pode receber o uniforme de gala, enquanto o filho dele estiver participando do clube. E isso é muito importante. Por quê? Porque você vai ter um apoio e você vai conseguir fazer ele entender que o que você está fazendo é para a melhor coisa para o filho dele, é para a melhor situação do filho dele. Então, aí está a função de cada um. E aí, o que nós fazemos? Aqui eu coloco para vocês, olha, um cronograma de como você pode organizar a sua reunião.
Sua reunião começa, vamos supor, às 9 horas. Dá as boas-vindas, às 9h05, canta com a criança bonitinho, faz os ideais. Faz o voto, a lei, o voto à Bíblia, canta o hino com eles, faz oração inicial. Em seguida, olá, capelão, sua vez, meditação. Faz a meditação, em seguida faz o estudo bíblico. Caprichado, hein? Não me vai fazer de qualquer jeito. Capricha no estudo bíblico. Em seguida, olha só, do tempo que você começou, em 50 minutos você já está indo para a classe bíblica, para a classe das atividades com eles. Você pode dividir pelas trilhas ou pode fazer o carrossel. Separa 20 minutinhos para isso. Volta, faz aquele momentinho do estudo do livro do ano, que é bem legal também. Gente, usem a criatividade de vocês, porque criança gosta de brincar. Criança não gosta de ficar sentado em carteira, ficando lendo coisas e só folheando. Não, tudo atividade, interação, coisa bem prática. Faz com eles que vocês vão ver só. Depois disso, lanchinho, né? Porque tenho certeza que tem a criancinha que chega lá e fala assim, tia, que horas que é a hora do lanche? Vim pelo lanche, não é assim? Mas mostra para ele que além do lanche tem coisa mais legal, que também tem as outras coisas, brincadeiras e tudo mais. E aí, criançada, vou chamar vocês crianças, por quê? Porque todo mundo é um pouquinho de criança. Acabou nossa reunião. E eu quero dizer para vocês o seguinte, a cada mês, no teu planejamento, separe um tempinho para você ficar com a sua família. Pelo menos um final de semana, porque isso também é muito importante. Não se esqueça, tenha uma equipe uniforme, entrosada, amiga, porque todos são muito importantes. E se mesmo assim ainda você ficou com dúvida, fale com o seu regional, nós falamos com o nosso coordenador, falamos com o nosso pastor, falamos com a associação, falamos com todo mundo. Para quê? Para que você tenha um sucesso e seja um clube muito abençoado. Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento anual do clube, mensal e semanal. Eu sei que você já tinha lá na sua cabeça quando foi nomeado diretor, mas nós precisamos programar algumas datas. E como programar essas datas? Nós, lá no treinamento integrado, recebemos essa agenda. Nessa agenda nós temos todas as datas que são feitos os treinamentos da CP. Então, com essa agenda na mão, você vai conseguir fazer um ótimo planejamento. O segundo é o planejamento do seu pastor distrital. Aqui também você tem todas as datas que são feitas no seu distrito. Assim, não vai bater nenhuma data do seu clube com as datas da CP e muito menos com o seu distrito. Depois de feito isso, tendo essas datas na mão, você vai reunir a sua equipe e vai planejar. Feito tudo isso, você vai jogar numa planilha, que seria essa planilha aqui, com todas as datas. E feito isso, você passa para a comissão da sua igreja, para que você ali tenha a garantia do seu seguro para os membros do seu clube e da sua diretoria. Com esse planejamento também, na primeira reunião de pais, vocês podem entregar para os pais de cada aventureiro, para que ele saiba que o seu clube é um clube organizado e tem um planejamento anual. Logo após, você seguirá as datas feitas pela CPs, os treinamentos, as folgas, tudo mais. Logo depois, com a sua equipe, você fará o planejamento semanal, onde ali terão as folgas, as visitas, os passeios e tudo o que você vai fazer com o clube durante aquele mês. E logo após, vocês também vão criar o planejamento semanal. O planejamento semanal é onde vocês fazem ali a reunião do clube, o local, o horário e também a abertura com os ideais. O correto nos ideais é cada reunião você pegar um aventureiro para que faça esses ideais. Assim fica mais fácil para eles decorarem os ideais do seu clube. Depois também tem as meditações feitas com o instrutor bíblico.
as classes divididas com os conselheiros, as recreações, quem fará as recreações daquele sábado e também o lanche, que é no momento de encerramento, onde as crianças esperam o lanche. E ali você vê com a sua equipe quem será o responsável pelo lanche daquela semana. Então, você tendo em mãos as datas, você terá um planejamento perfeito para fazer o ano todo com seu clube e nada ficará de fora. Até a próxima! E aí, pessoas lindas, maravilhosas e incríveis que são dos aventureiros. Vocês que são a liderança, vocês precisam conhecer muito bem essa parte aqui de classes e especialidades. Nas classes, você já sabe que nós temos as crianças aí de 6 até 9 anos. Então, seria aqui, 6, 7, 8 e 9. Então, significa que nós temos 4. Então 4 especialidades? Não, 4 classes. Aliás, especialidades nós temos muitas, daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Sobre as classes, nós temos aqui as classes. Vamos começar com 6? Então, 6 abelhinhas laboriosas. Nós temos aqui com 7 os luminares, com 8 anos edificadores. E com 9 anos, nós temos aqui mãos ajudadoras. Cada uma dessas classes, ela foi muito bem pensada com a sua faixa etária. A criança com 6 anos e a criança com 9 anos, elas têm necessidades diferentes. E por isso mesmo que as atividades, elas foram pensadas de forma pedagógica, para que tenha aí o seu desenvolvimento em todas as áreas, e principalmente aí o espiritual. Quando nós temos essas classes, eu já vi muitos clubes que fazem o quê? Colocam o conselheiro, então na classe nós teremos ali o conselheiro, um conselheiro para cada classe, e está tudo certo. Onde que nós vamos verificar sobre essas classes? O que cada uma dessas classes precisa ter? Lá no estudo bíblico, lá no finalzinho do estudo bíblico, você tem essas classes, cada uma com os seus requisitos que são necessários para serem cumpridos. 6 anos, 7 anos, 8 anos e 9 anos. Mas também tem lá no manual administrativo. Você já conhece o manual administrativo, não é verdade? É importante que ele esteja lá no seu clube, que você leia esse manual administrativo dos aventureiros. E ali nós temos todos os requisitos que são necessários. Então, como eu já falei para vocês, ali você pode colocar, uma das opções é colocar um conselheiro para cada classe. Mas eu vou falar para você também de uma outra opção que é possível realizar. Você deve ter olhado ali que em cada classe você tem 4 trilhas. E essas trilhas nós temos ali para trabalhar e esse desenvolvimento das crianças. Essas trilhas nós temos ali de meu Deus, meu eu, minha família e meu mundo. São quantas trilhas? Conta aqui comigo. Meu Deus, meu eu, minha família e meu mundo. São 4 trilhas. Então significa que se você tiver uma pessoa para cada trilha, você consegue fazer um carrossel, um carrossel de atividades. Aí você diz assim para mim, não, mas eu vou precisar de mais pessoas. Não, sabem aqueles 4 conselheiros para cada classe? Você pode usar essas mesmas pessoas para que você possa fazer ali com as trilhas. E dessa maneira, você vai perceber que cada uma dessas pessoas ficará especialista naquela trilha e ela poderá trabalhar ali com abelhinhas, com luminares,
com edificadores e com mãos ajudadoras, fazendo com que fique muito mais rápido para cumprir os requisitos de cada uma dessas classes. Nós temos o ano todo para cumprir esta classe, esses requisitos. Por quê? Porque é da idade daquela criança. Quando nós falamos, então, nas classes, nós falamos em requisitos que precisam ser cumpridos. Não significa só assim, mas essa criança aqui, eu acho que dá para fazer assim mais ou menos. Não, tem que cumprir daquela maneira, mas não precisa ser somente naquele caderno, não. Você pode fazer de maneira muito variada, você pode usar a sua criatividade. E eu sei que todos vocês que estão aí, vocês têm muita criatividade. Então, significa que use a sua criatividade para cumprir os requisitos e não precisa somente fazer ali no caderninho. Faça coisas diferentes. São crianças que precisam ter todas as suas áreas desenvolvidas. Mas nós também vamos falar aqui sobre as especialidades. E eu trouxe aqui a faixa, e nessa faixa nós temos insígnias. Essas são especialidades que algumas elas são obrigatórias nas classes e outras elas estão para desenvolvimento dessa criançada e que é necessário sim que a gente faça. Então veja só, nós temos aqui as especialidades. Elas têm cores diferentes, são 5 cores diferentes, porque são 5 áreas diferentes. Nós temos aqui com habilidades domésticas, estudo da natureza, atividades espirituais, aqui são as atividades recreativas e as artes manuais. No total, por enquanto, nós temos 54 especialidades. E cada uma dessas especialidades aqui também tem requisitos para serem cumpridos. Onde que eu encontro isso, Luciana? Lá no seu manual. No manual administrativo, você consegue encontrar o que é necessário para que no clube você possa fazer aí com as crianças. E essas especialidades, elas serão então entregues em uma investidura bem bonita ou entregar somente depois ali que você faz, né, essas atividades com as crianças. Mas eu vou te dizer o seguinte, eu gosto muito de ir até o clube e que essa investidura seja feita para que todas as pessoas ali que estão participando na igreja, que elas vejam o que é que o Clube de Aventureiros está fazendo, que está desenvolvendo ali as habilidades dessas crianças, como também as habilidades da liderança. E, de coração, desejo para vocês um 2024 maravilhoso, para que você possa fazer diferença na vida do seu clube e, mais ainda, no entorno da sua igreja. Tchau. Muito bem, galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para nós trabalharmos a respeito dos uniformes, tá bom? Vamos ver a respeito do regulamento dos uniformes. E aqui comigo está a Tina, que é regional da 7ª região, está junto conosco ali para a gente poder conversar um pouquinho com vocês e passarmos aí algumas novidades. Brincadeira, não existe novidades, tá bom? Tudo aquilo que nós precisarmos usar em relação aos uniformes, eles estão devidamente regulamentados no manual administrativo e também no regulamento de uniformes, mais conhecido como o RUD, beleza? Se você olhar lá no manual administrativo, ele vai trazer ali algumas regras de uso, aliás, algumas regras de importância, na verdade, de uso do uniforme, ok? Porém, a parte técnica de como fazer, o que fazer e o que não fazer, ele tem um regulamento próprio. E o próprio manual administrativo, no finalzinho, ele traz a seguinte advertência. Ele remete
para o RUD, e ele fala, é dever de todos conhecer e seguir o regulamento, ok? E qual é esse regulamento? É o RUD, tá ok? Tudo aquilo que você precisa, seja para você fazer o teu uniforme oficial, que é o uniforme A, conhecido normalmente como uniforme de gala, tá bom? Ou seja, para você fazer o uniforme B ou C, que é o uniforme de serviço ou uniforme de campo, tá bom? Ele tem aí as suas regras. A gente não vai ficar passando para vocês aqui aonde que vai o A1, A2, A3, A4, A5, LA1, enfim. Isso ali basta nós olharmos, consultarmos o regulamento, que ele vai estar todo ele ali detalhadozinho. Então, o que a gente vai fazer aqui se já está tudo lá, né, Tina? Então, mas, por outro lado, surgem algumas dúvidas, assim, que são mais corriqueiras e que a gente gostaria de olhar junto com vocês aqui, tá? Primeiro deles, a gente vai dar alguns detalhezinhos com relação à saia das meninas. Um dos detalhes aqui que a gente chama atenção é da parte do uniforme feminino, tá? Onde ele fala da saia, que é um dos problemas mais corriqueiros que a gente tem. O regulamento ele diz assim, é obrigatório usar na altura do joelho ou abaixo. É um mero capricho? Não, porque se você usar acima do joelho a saia, você vai ter alguns problemas, porque você vai estar mexendo com aventureiros, que são crianças pequenas, e você vai ter que estar se abaixando, né, para estar mexendo com essas coisas, com as crianças, e nessa de você estar se abaixando e levantando, vai dar ruim, tá? Então, não é capricho, mas é um cuidado prático que a saia ela seja usada na altura do joelho para baixo, ok? Beleza? Com relação à camisa, ela precisa ser padronizada, ela pode ser de manga curta ou manga longa, tá? Aí o clube escolhe, desde que todos usem ou manga curta ou manga longa. Porém, nós temos ali uma exceção, tá? Porque existem situações de climas frios, tá? Então o clube optou por utilizar a manga curta. Como que eu resolvo nos dias frios, Tina? Então, nós temos aqui, a Tina vai mostrar para a gente, o manual ele dá a possibilidade da gente usar uma blusa inteiramente branca, né, ou chamada segunda pele, tá? Essa aqui tem até a logo, se você procurar algumas lojas oficiais você vai encontrar, ou então nós temos a outra lá, Tina, se puder mostrar para a gente, que também da mesma forma, ela é inteiramente branca. Eu não vou fazer propaganda das lojas aqui, mas você pode procurar na Decathlon, tá? Por exemplo, que ela tem essa aqui que é de montanhismo, tal, é térmica essas camisas, tá? Então, também pode ser usadas aí por baixo. A outra possibilidade que ele nos dá é que o uniforme oficial, ou uniforme A, conhecido como uniforme de gala, a gente não pode sobrepor ele, Tina. Mas nós temos a possibilidade da gente sobrepor ele com uma blusa inteiramente preta, tá? Seja de tecido sintético, como tactel, nylon, ou de tecido de algodão, enfim, desde que nessa blusa ela contenha a logo, a A1, que é aquela logo colorida que leva o nome do clube, bordada, tá? E daí você olha, mas você está me mostrando, Davi, um exemplo aqui, mas aqui tem a logo do MDA e não está coloridinho. Ok, ela serve para a finalidade que ela foi feita, para utilizar com uniforme de campo, mas ela não serve para a finalidade de sobrepor este uniforme. Beleza? Então, só cuidar aí desse detalhe. Tá joia? Outro detalhe que chama a atenção da gente no uniforme, queridos, é com relação ao calçado, tá? O regulamento ele fala em sapato preto baixo ou tênis preto liso, sem detalhes ou acessórios, tá? Então, assim, embora ele dê a opção de você usar o sapato ou o tênis, o nosso uniforme oficial, ele é uma roupa social, camisa, saia ou calça, é social. Então, o que ele vai ficar mais elegante é você usar com sapato, porque você vai estar dentro da etiqueta, vai ficar mais bonito, não é? Mas nada óbvio de você usar o tênis desde que ele seja preto ou liso.
Nós temos aqui alguns modelos de calçados. Tina, mostra para a gente primeiro o correto. O que seria um padrão correto? Então, preto, todo pretinho, todo liso, esse aqui seria o padrão. Esse é um sapatênis, aquele lá é o sapato feminino. Mas nós temos alguns outros exemplos que poderiam ser mais ou menos correto. Isso. Seriam esses aqui. Estão ok, sapato salto baixo do feminino, nos dois, a princípio tudo ok, não fosse os detalhes, os acessórios que tem no sapato, ok? Porque a gente não conseguiria padronizar, deixar todos eles com os detalhezinhos, então eles colocaram preto liso, tá bom? E alguns outros ali que, embora pareçam, mas ele é todo preto, mas ele tem o detalhe marronzinho ali na lateral, e o das mulheres, né, o feminino, aonde o regulamento ele dá essa possibilidade em alguns momentos especiais, ocasiões especiais, que se utilize salto alto com o salto de até 8 centímetros, tá? Só que a gente tem que pensar na utilidade, tá bom? Porque você foi lá, de repente, em um lugar fechado, participou, aí você vai para um lugar aberto, como é criançada, você vai, por exemplo, na grama, no jardim tirar foto, um salto fino desse não vai dar boa, tá? Vai dar ruim. Então, cuida aí com a questão da utilidade quando utilizar esses acessórios, tá bom? A outra questão que a gente tem, que normalmente a gente vê as dúvidas, é com relação às meias, tá? O regulamento de uniforme, ele diz que para as crianças, ela é a meia soquete branca, seja ela meia fina ou de algodão, meia grossa, desde que seja soquete. Para a direção, meia calça, ela fala cor da pele, tá? A gente vai fazer, eu entendi, a gente vai fazer uma sugestão para que seja alterada essa terminologia cor da pele, tá? Porque alguns já discutiram com a gente, falando, puxa, mas se a pessoa for de raça negra, ou for parda, ou for branca, e daí, entendeu? Então, mas se você chegar numa loja de meias e pedir, né, Tina, a meia cor da pele, eles vão te dar aquela nude, tá? Independente da etnia que você pertença ou raça que você tenha, tá bom? Então, é aquela nude, tá joia? Para os adultos. E ele traz uma exceção para quando for climas frios, como é o nosso aqui do sul do Brasil, tá? Então, ele diz que você pode utilizar, desde que padronizado, a meia na cor preta ou a nude, cor da pele, desde que com fio 40 a 80, tá? Então, não usa meia fina, fina, tá? Porque a ideia deles fazerem a exceção é justamente por conta do frio, da utilidade que a meia vai ter, tá? Então, pode usar meia preta? Feminino? Pode, desde que seja em ocasiões de frio, 40 a 80, ok? E desde que seja padronizado. Vamos ver se tem mais algum, a gente está passando aqui, é o mesmo RUD, é o mesmo regulamento que você vai ter aí no teu clube, tá bom? E daí aqui eles vão ter os emblemas, então fica tranquilo, porque aqui ele te mostra o emblema e o significado e aonde ele é usado, cada um deles, tá? Então não tem erro, não precisa a gente conversar aqui e falar para vocês qual emblema que vai em qual material que você está utilizando. A outra questão aí que são recorrente é com relação ao emblema de campo, né? Tina, cadê os nossos emblemas de campo? Nós temos o emblema de campo, o antigo, tá? Que já mudou há algum tempo, e nós temos o novo, que inclusive esse aqui é um comemorativo, tá joia? Só que a borda de ambos está com a borda preta, tá? E o nosso emblema de campo é este aqui, ó. A borda dele é bordeaux, borda bordeaux, é isso mesmo. Tá bom? Então, é esse aqui. Então, se você tem o emblema com as bordas pretas, precisa ser alterado, tá bom? Continuamos ali, vamos ver se nós temos... agora também teve alteração nas classes, tá bom? Antigamente, nós tínhamos antigamente ele era... Aliás, esse é o errado, né? Esse é o errado.
Então, nós tínhamos ele, aonde a abelhinha, ela vinha, abelhinhas, luminárias, edificadores e mãos ajudadoras, terminava no meio, no centro do uniforme. Agora foi alterado, nós teríamos que virar, então, começa as classes do centro e vão para fora do uniforme para ficar mais fácil de entender, tá bom? Outra questão é com relação ao uso dos arganéis, tá? Nós podemos criar, a gente não pode criar lenço, tá? Mas nós podemos criar os arganéis de eventos, tá bom? Mas jamais nós podemos usar o arganel de evento com o uniforme oficial, tá joia? Então, cuida disso. O uniforme oficial, para os aventureiros, em geral, ele é esse aqui de tecido, não existe arganel de metal para uniforme de aventureiros, exceto para aqueles que são líderes, tá? Que daí eles têm um específico de metal e também o de tecido, tá joia? Esse é o torçal que nós usamos no Brasil, tá? Então, por mais que eu goste da cor azul e branca, eu posso até fazer um torçal de azul e branco, mas daí eu vou ter que usar nos aventureiros lá do Uruguai, tá bom? Porque cada país tem a sua cor, beleza? Então, e quem que pode usar isso aqui? A direção do clube. Quem é a direção do clube? A diretoria, mais os conselheiros e os instrutores, beleza? Tranquilo? Combinado, então? O tipo sanguíneo no nome, ele é opcional, tá bom? Colocar ou não. Nós já falamos aqui a respeito do prendedor de lenço, né? Dos dois, aventureiros é só o de tecido, de líder tem o de metal. Com relação à faixa, o manual ele já vem aqui, antigamente não tinha, mas agora ele tem, se vocês olharem, o que é obrigatório ter na frente da faixa e nas costas e o que é opcional, tá bom? Então, ele tem aquilo que é obrigatório. Depois, ele vem te trazendo aquilo que é opcional no uniforme, como, por exemplo, distintivo de batismo, boné, jaqueta e a camisa térmica ou segunda pele, que é o que nós já conversamos aqui, mas ele tem aqui discriminado, e o colete também. E, além desses opcionais, tem os opcionais dos opcionais, que daí é só para direção, tá bom? Que daí é a tarjeta de identificação, tá joia? Que o torçal e a platina e o galão que nós já conversamos aqui, tá joia? Vamos ver se tem mais algo aqui. E para aqueles que são líder, tá? Se você é líder e vai casar e tem a intenção e quer casar uniformizado com o clube, né? Tem o Clube do Coração, existe um uniforme específico para essa data, tá bom? E você pode ir lá verificar também. Agora, se tudo que a gente falou aqui, você leu o manual e não entendeu, o manual diz assim, então você quer que eu desenhe? E o manual vai desenhar para você, tá? Então, tá aqui, ó. É desenhado a camisa, tá bom? E o uniforme, a faixa, então você, na dúvida, não entendeu lá, tem os desenhinhos lá no regulamento de uniforme, tá bom? Para todas as faixas. Agora, eu quero trazer só para nós concluirmos 3 detalhezinhos, tá? O primeiro deles, na parte geral de regulamentos, que serve tanto para aventureiros como desbravadores, no item 15, ele fala que o uniforme e o lenço, ele não pode, esse lenço e esse uniforme, ele não pode ser usado em animais e nem crianças fora da idade, tá bom? Então, nem o lenço e nem o uniforme, beleza? Aventureiros, 6 a 9 anos, fechou? Acampamento e excursão, ele não pode ser realizado se eles não estiverem utilizando o lenço e a camiseta ou pelo menos um deles, fechou? E o terceiro, com relação aos emblemas, queridos, os emblemas do clube, ele precisa observar a sobriedade e a dignidade. O que a gente quer dizer com isso? Que ele não pode ser usados, por exemplo, vou dar 3 exemplos aqui que o manual traz específicos, roupas íntimas, chinelo e tapete. A gente sempre fala nos encontros, né? Por mais sexy que você acha que seja, né, utilizar, não pode. Tá? Não pode, usa em qualquer lugar, menos roupa íntima, chinelo, e daí aqui nós temos um exemplo, queridos,
esse chinelo lindo, maravilhoso, logos, classes, tudo bonitinho, tá? Mas não pode. Então, se você, dentro disso que nós estamos estudando aqui, se você percebeu que alguém fez algo de diferente do que o manual coloca, ou do que o manual proíbe, inclusive, de utilizar, não critique, mas ajude a corrigir aí esses erros, tá bom? Eu acredito que ninguém faz algo pensando em fazer errado. Não, o manual diz que está errado, mas eu vou fazer mesmo assim, beleza? Então, se está errado, ajuda a gente a corrigir, beleza? A princípio, acho que era isso. E se, ainda assim, você lendo o manual administrativo, lendo o regulamento de uniforme, vendo as figurinhas, ainda tiver dúvida, procure o departamento, a gente vai estar aí, estaremos aí à disposição para tirar aí todas as dúvidas aí que vocês eventualmente tiverem. Valeu? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Nos encontramos.